pessoal, tudo bom? A gente volta para ver um pouquinho mais sobre a parte de geometria. A gente vai aprender um pouquinho sobre volumes. Mas o que seriam os volumes? Antes dos volumes, a gente precisa lembrar o que são sólidos geométricos. Trouxe aqui alguns exemplos para a gente. Olha só, nós temos um cubo, é um sólido geométrico. Por que ele é um sólido geométrico? Porque ele tem ali 3 dimensões. Ele tem uma dimensão de altura, uma dimensão de profundidade, uma dimensão de comprimento. E onde a gente vê o cubo no nosso dia a dia? Por exemplo, caixas de papelão, caixas de café, caixas de várias coisas estão ali no nosso formato cúbico. Cone também é um sólido geométrico. Ele não tem as mesmas características que o cubo, ele não tem a mesma classificação que o cubo. Quando a gente fala com sólidos geométricos, ele é considerado um corpo redondo, enquanto o cubo é um poliedro. A gente viu isso ano passado. Mas ele também é um sólido geométrico, onde a gente vê chapeuzinho de festa, por exemplo. Prisma reto. Ó, o que é um prisma? Essa figura aqui, ó, que ela tem 2 bases paralelas, iguais. Essas bases são ligadas ali, ó, por retângulos. A gente vê, esse aqui é um exemplo de uma embalagem. Tem um chocolate muito famoso, que eu não vou fazer propaganda, que tem esse formato aqui, ó, de prisma reto. E é um prisma reto de base triangular. Por quê? Porque base é aquelas 2 coisas que são iguais e paralelas nesse prisma. Então, aqui, ó, é um triângulo, base triangular. Vocês podem procurar que existe chocolate nessa embalagenzinha. Esses sólidos geométricos, eles estão presentes na nossa vida em várias coisas. A gente vai aprender um pouquinho mais como a gente faz uso disso na matemática. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho um aquário. Imagina, vou usar, a professora Maria Beatriz está aqui de novo me acompanhando. Vou usar, imagina que a Bia ganhou um aquário, Bia fascinada em peixe. Bia, na verdade, levou o que? Alimento para as gatas dela, fresquinho. Então, ela ganhou um aquário que tem as seguintes dimensões: 50 centímetros, 40 centímetros e 30 centímetros. E aí, ó, representei o aquário da Bia nesse formato. E aí, o que eu fiz para representar esse formato de centímetros? Eu juntei vários cubozinhos de aresta. A aresta é a medida do lado de um cubo, de 10 centímetros. Então, se a gente for observar, aqui eu fiz empilhamento. Embaixo, eu tenho 5 cubos de aresta 10 centímetros para representar os nossos 50 centímetros. Aqui na lateral, ó, eu tenho 4 cubos. Então, ó, peguei, fiz uma primeira fileira com 5 cubos de 10 centímetros. Depois, eu fiz uma segunda fileira, terceira fileira, quarta fileira. Fiz 4 fileiras com 5 cubos cada um. E depois subi na altura com 3 fileiras iguais desses cubos. Representei esse aquário da Bia. E aí, qual vai ser o volume desse cubo? O volume é o espaço que esse corpo ocupa. E esse corpo vai ocupar 60 cubos de 10 centímetros de aresta, porque a gente compôs ele dessa forma. Mas, Priscila, nem sempre eu vou ter esta paciência de colocar vários cubos para descobrir qual é o volume. Mas precisa ficar claro que a ideia de volume é o espaço que um corpo ocupa. Então, olha só, volumes de corpos e blocos retangulares. Eu tenho ali um cubo de 1 centímetro de aresta, só para evidenciar o que é aresta como um cubo. É aquele sólido geométrico, aquele poliedro, onde todas as medidas são iguais, a altura, o comprimento e a profundidade dele tem o mesmo valor. Peguei ali um cubo de 1 centímetro de aresta, mostrando essas 3 dimensões dele valendo a mesma coisa. E formei um bloco retangular com vários desses cubos. Como é que eu vou descobrir o volume desse bloco retangular? Eu tenho 7 no comprimento, eu tenho 3 na profundidade e eu tenho 3 na minha altura. Então, o volume desse bloco retangular vai ser o produto dessas 3 dimensões desse bloco retangular. Multipliquei 7 por 3 por 3. Quando eu faço esse produto, 7 vezes 3, 21. 21 vezes 3, 63. Eu quero que vocês se atentem às unidades. Por quê? Porque eu tenho centímetro vezes centímetro vezes centímetro. Se eu multiplicar, por exemplo, 2 por 2 por 2, a gente não viu que a gente pode escrever isso em forma de potência? Que a potência representa um produto de números iguais? E eu não escreveria 2 elevado ao cubo, que é a potência 3? Na unidade é a mesma coisa. Se eu estou multiplicando centímetro por centímetro, estou multiplicando uma coisa igual, eu posso escrever em forma de potência. Por isso que a unidade do volume vai ser centímetro cúbico, igual está aqui. Então, muita atenção nas nossas unidades. Para ficar mais claro como isso vale sempre.
Se eu tenho um bloco retangular do formato paralelepípedo, o volume dele vai ser o produto das dimensões. Eu tenho aqui, ó, por exemplo, A de comprimento, B de largura, C de altura. Então, o volume desse bloco super coloridinho vai ser A vezes B vezes C. O meu cubo aqui embaixo, esse cubo mágico, é o terror da vida das pessoas, que a gente não consegue montar esse negócio aqui, é muito difícil, entendeu? A gente tem aqui ó, vários exemplos dos bastidores, aqui a produção, que odeiam cubo mágico. Vou falar não que eu consegui montar, mas foi uma vez só, e graças a Deus foi filmado. Eu tenho um cubo, como é que eu vou descobrir o volume desse cubo? Fazendo aresta vezes aresta vezes aresta. A ideia é a mesma ideia desse paralelepípedo. Com que diferença? Com a diferença que as três medidas são iguais. Então, eu não tenho uma medida diferente para altura, uma medida para altura, para largura e outra para comprimento. Tudo é a mesma coisa. Então, a gente vai fazer A vezes A e representar em forma de potência. Tranquilo, né? Se eu uso para medir volume alguma coisa ao cubo, existe uma medida de superfície, que é o metro cúbico e seus múltiplos e submúltiplos. Como eles funcionam? Para quem não lembra lá, que vocês já viram no 5º ano, no 6º ano, vamos dar uma relembrada como essas medidas funcionam. Eu tenho o metro cúbico, que é a medida central, e é a partir dele que a gente está fazendo. Os múltiplos deles são os maiores que eles, então a gente tem quilômetro cúbico, hectômetro cúbico e decâmetro cúbico. E os submúltiplos, que são os menores, que são esses daqui, ó, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Qual é a relação entre eles? O metro é o principal. Então, vamos supor, o metro vale 1. Para cada casa que eu vou para o múltiplo, que eu aumento, eles são 1000 vezes maior do que o metro, porque um passo, vamos lembrar disso do ano passado, um passo equivale a 3 passos no metro cúbico. Então, 1 metro cúbico, eu vou ter de transformação, se eu quiser ir para os decâmetros cúbicos ou para os quilômetros cúbicos, eu tenho esse tipo de transformação. Olha a nossa equivalência, ó. 1 quilômetro cúbico vale 1 bilhão, não, 1 trilhão de metro cúbico. É muita coisa. 1 hectômetro cúbico vale 1 milhão. 1 decâmetro cúbico vale 1000. E os submúltiplos, eles valem valores menores, porque eles são menores do que isso. Como é que a gente pode fazer? A gente pode pegar, ou a gente multiplica por esses valores. Por exemplo, se eu quero sair do quilômetro cúbico e ir para o metro cúbico, eu multiplico o valor em quilômetro cúbico por 1 trilhão. E se eu quiser sair do centímetro cúbico para o metro cúbico, eu multiplico por 0,0000 vários zeros, que vocês podem acompanhar aqui, para a gente chegar nisso. Ou, de uma maneira que é muito mais simples, a gente pensar em quantas casas a gente vai andar. Toda vez que eu saio de uma unidade maior para uma menor, eu acrescento casas decimais. Ou 0, esse meu número não tem vírgula. Então, para cada passo que eu dou, eu acrescento 3 casas decimais. Então, cada vez que eu saio de uma unidade maior para uma menor, eu acrescento. De uma menor para uma maior, eu retiro esses valores. E é isso, ó. Achei até que tinha mais coisa, mas só tem isso. Muito simples. Só a gente fazer essa transformação e vai ser tranquilidade. Faça exercícios para treinar, para a gente lembrar como é que isso aqui funciona. E a gente se vê num próximo vídeo. Até mais!